Ei, cá estamos nós, Sandi WS na voz, chegando com material burilado e revisado, dado os devidos tratamentos. Escola da Vida, Manifesto da Consciência e Evolução. A urgência de registrar os guardiões da sabedoria. É imperioso que registremos com o rigor da história e a reverência do sagrado. A voz dos pajés, guardiões milenares do conhecimento ancestral. Figura como Zeneida Lima representam não apenas uma pessoa, mas um elo vivo entre o mundo visível e invisível, entre o homem moderno e a floresta eterna. A palavra do pajé não é apenas discurso, é medicina, é rito, é ponte espiritual. Cada erva catalogada, cada ritual documentado, cada ensinamento gravado em áudio, vídeo ou escrito é uma chamada preservada para o verdadeiro vento do esquecimento, contra o vento do esquecimento. Registrar é eternizar, catalogar é proteger. Transmitir é perpetuar. A juventude precisa beber dessa fonte, antes que ela seque, sob o peso da modernidade, apressada. Se não gravarmos hoje, amanhã será lenda. E o que poderia ser ciência espiritual, viva tornar-se-á apenas mito fragmentado. O pensamento como arquitetura do ser. Somos arquitetos invisíveis do próprio destino. O que pensamos molda o que somos. O que repetimos constrói o que tornamos. O pensamento governa células, emoções e ações. Ele é maestro do corpo, escultor da alma. Cada ideia cultivada é uma semente lançada no solo do inconsciente. Pensamentos elevados geram ações elevadas. Ações repetidas geram hábito. Hábitos moldam caráter. Caráter determina destino. Somos o reflexo ampliado daquilo que insistimos em nutrir mentalmente. Se cultivamos medo, colhemos limitação. Se cultivamos propósito, colhemos expansão. A leveza como força estratégica. Levar a vida com serenidade, quando necessário, é maturidade. Mas atravessá-la com bom humor é sabedoria. O riso não é fuga, é resistência. O bom humor não é fraqueza, é inteligência emocional. Aquele que aprende a rir das tempestades não é ignorante da dor, mas senhor da sua reação. A leveza transforma o ambiente, suaviza conflitos e cria pontes onde antes havia muros. Uma pessoa leve carrega menos peso e inspira mais pessoas. O voto, um ato espiritual e social. O voto não é apenas um gesto político, é um ato moral. Cada escolha reverberará na educação dos filhos, na segurança das ruas, na dignidade dos hospitais. Um voto isolado parece insignificante, mas a soma dos negligentes constrói o caos. O poder coletivo nasce na responsabilidade individual. Quando negligenciamos essa escolha, entregamos nosso futuro à imprudência alheia. Votar com consciência é proteger gerações. Juventude, sementes do amanhã. Cada criança é um governante em potencial. Cada jovem é um futuro decisor de destinos coletivos. Investir na educação não é defesa ou despesa, é construção de civilização. O mundo de amanhã será reflexo do preparo de hoje. Negligenciar os jovens é sabotar o próprio futuro. Constância, a matemática da transformação. O tempo aliado ao hábito correto produz milagres silenciosos. Uma pequena ação repetida diariamente gera efeito exponencial. Constância é a engrenagem invisível da grandeza. Água mole em pedra dura não vence pela força, vence pela insistência. Disciplina é o que separa o desejo do resultado. A maioria para quando cansa, os raros continuam quando dói. A diferença entre o comum e o extraordinário raramente é talento, quase sempre é perseverança. Mentores e referências. Ter um mentor é ter um farol, não um ídolo, mas um norte. Ter um mentor é ter um farol, não um ídolo, mas um norte. Referências elevadas nos impedem de nivelar por baixo, inspirar-se em figuras espiritualmente elevadas, como Jesus Cristo, é a busca padrão máxima de ética e compaixão. Cada um deve perguntar a si: quem molda minhas decisões? Quem orienta a minha moral? Produzir não apenas consumir. Consumidores sustentam sistemas. Produtores transformam sistemas. Toda grande obra começou com uma ideia. Ideia, quando cultivada, torna-se invenções. Invenções tornam-se empresas. Empresas tornam-se impérios. Produzir algo é útil, é servir. Criar é deixar marca no tempo. Frutos e obras. A árvore é conhecida pelo fruto. O homem é reconhecido pelas obras. Não basta intenção, é preciso ação. Quem nada produz torna-se estéril na própria existência. As obras revelam o autor. Servir, a lei universal. Observe a natureza. O sol aquece, a água hidrata, a terra sustenta, as plantas alimentam e o ar vivifica. Tudo serve. A existência não é competição isolada, é interdependência harmônica. Servir não é submeter-se, mas cumprir propósito. A vida encontra sentido quando beneficia além do próprio ego. A Terra como espiritual. Somos espíritos em jornada. A Terra é sala de aula. Assim como existem níveis educacionais, há níveis evolutivos. Cada desafio é prova. Cada dificuldade é exercício. O sofrimento não é punição cega, mas ferramenta pedagógica. Evoluir é atravessar provas com consciência ampliada.
Padrões e liberdade criativa. Desde o nascimento imitamos, mas a imitação excessiva aprisiona. Teoria orienta, prática ensina. Ler sobre nadar não é substituir mergulhar. Padrões ajudam no início, mas podem limitar a expansão criativa. A verdadeira maestria nasce quando o conhecimento aprendido é transcendido pela experiência própria. A evolução infinita. A evolução não é linear, é espiral. Subimos níveis, enfrentamos novos testes, expandimos horizontes. Nada é estático, nada é definitivo. A jornada é infinita. Cada encarnação é um capítulo desse grande narrativa cósmica. Salve, salve, rapaziada! Cá estamos nós, Sandi WS na voz. Então eu vou agora ler uns textos bem antigos, Vou ler uns textos bem antigos mesmo, que datam de 2007, num website que eu fiz devido à minha depressão. Queria ajudar as pessoas que estavam passando por que eu estava passando e resolvi fazer um site de autoajuda, né? Daí ficou guardado, o site saiu do ar e agora eu vou ler para vocês aqui o que eu escrevi. Preocupado com seu bem-estar e tentando melhorar o mundo, apostando no conhecimento e nas pessoas, pois acredito que a mudança começa de dentro de cada um de nós. Respeitando a sua inteligência, tentarei passar através de textos escritos por mim algumas experiências de vida que possa ajudar alguém que passou pelo mesmo que eu passei e se identifique. Irei expor aqui coisas que julgo serem de utilidade, ou até mesmo questão de necessidade na vida. Dentro do mundo que vivemos hoje, cada vez mais competitivo, temos que nos manter antenados e atualizados nas coisas que acontecem ao nosso redor e até fora dele. Devemos pensar no futuro, idealizá-lo e se organizar e planejar o que é preciso fazer para atingir o nosso objetivo, seja a longo ou curto prazo. Só assim poderemos ser um motivo para estar vivos. Isso é o sentido da vida. Algumas frases selecionadas por mim. Felizes são os que veem a palavra de Deus e as guardam. E conheceres a verdade, e a verdade vos libertará. Não amemos de palavras, nem de língua, mas por ações e verdade. Ande pelo caminho que te satisfaz o teu coração e agradam os teus sentidos. Sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá conta. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Cria, ó Deus, em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto. A doçura no falar aumenta o saber. Devemos guardar as palavras do Senhor em nosso coração, para o nosso bem, e o conhecimento das verdades nos liberta, que não basta saber, temos que colocar em prática. Podemos, se fizer o que quisermos, não obedecer, nem guardar a palavra e praticar, vamos pagar caro por isso. Que devemos ter metas na vida, isso gera esperança de dias melhores, amanhã também. Notamos que devemos nascer de novo, com um coração puro e um espírito reto, ou seja, ser batizado pelo Espírito Santo. E também devemos ser amáveis com as pessoas, e ter sede de descobrir a verdade e aprender coisas novas. Leve com você só o que é bom. O pensamento é uma força criadora, e tudo depende dele. Leve com você só o que vale a pena. Faça uma faxina em sua mente e se comprometa com você a absorver as coisas boas da vida. Tudo que lhe traz paz e uma sensação de bem-estar, que vale acrescentar em proveito para a sua vida. Vá em busca dessas coisas boas e grave em sua mente e leve com você. Passe adiante. Procurar viver cada dia bem vivido. Fazer uma obra boa. Parte de um objetivo que se concretize. Não perca tempo com coisas que não trarão algo concreto. O tempo bem aproveitado é meio caminho para o sucesso. Pense, o que vou realizar hoje? Uma coisa que dure, que possa levar comigo, pois só levamos o que fazemos e o que pensamos e o que somos. Tudo fica aqui nesse planeta. Só levamos o pensamento e nossa essência. Faça de seu dia um passo no caminho a ser percorrido, a realização de objetivo a ser cumprido. Se seu problema é dinheiro, tome uma posição, adquira conhecimento e parta para a luta. Emprego não falta. O que está em falta é profissionais capacitados. Se programe, faça um quadro horário, estabeleça metas, planos, alvo. Melhor coisa que pode fazer é isso, para organizar suas tarefas. Tempo para estudar com afinco, para preparar-se para o emprego. Liste suas prioridades, o que faz sentido para você, onde você quer chegar. Se organize, planeje seus objetivos e dedique-se com bom ânimo para realizá-los. Vá em busca de conhecimento necessário para isso. Lute por um lugar ao sol. Se você não fizer por você, ninguém vai fazer. Crie uma rotina. Pense em você. Pense que você tem condições para isso. Aproveite seus pais vivos, se forem. Pense no futuro. O que é isso que estou me propondo a fazer? Pode me levar. Imagine, idealize onde quer chegar e corra atrás com garra e fé, que tudo vai dar certo no final. Algumas frases. Esteja sempre pronto para arriscar-se, a fim de alcançar o sucesso. A natureza não se defende, ela se vinga. O grande Thomas Alva Edison falhou inúmeras vezes antes de produzir a lâmpada elétrica. Nem por isso deixou de alcançar seu objetivo. O fracasso é tentar agradar a todos.
Todo revés traz consigo a semente de um benefício recompensador. A necessidade ensina a lebre a correr. Toda oportunidade tem um custo. Se aproveitada, torna-se um investimento. Só não erra quem nunca faz nada. Se negligenciada, pode tornar-se um débito irrecuperável. A independência do homem não se faz com atitudes radicais e inesperadas, e sim na coerência com que dirige sua vida. Ninguém está livre de mostrar pequenos defeitos, assim como tem o dever de mostrar suas grandes qualidades. Jamais perca a chance de mostrar sua utilidade. Você nunca sabe se está sendo observado. Um bom planejamento não necessariamente evita problemas, mas acalma a consciência, iluminando a solução dos mesmos. Onde há alturas, há precipícios. Profissionalmente se deve viver como um caçador de recompensas, sempre procurando da melhor maneira de se aproveitar as grandes oportunidades, jamais esquecendo riscos nos novos empreendimentos. O homem que supera suas limitações também ultrapassa seus limites. Nunca se afaste de seus sonhos, porque se eles forem, você continuará vivendo, mas terá deixado de existir. Se você desiste de um sonho, terá outros sonhos e desistirá também. O universo conspira para quem se esforça. As 3 leis de Deus para o êxito. Primeira lei: conta tuas bênçãos. Analise o que possuo e não dou muito valor, como os sentidos que não me faltam. Imagina se faltassem. Alguns sabem o que é isso, essa deficiência. Valorizo minha saúde, pois muito não a tem plena. Deus me deu isso de graça. Valorizo meu pão, que não falta, quantos muito não tenho o que comer. Conte suas bênçãos, meu conforto, minha casa. Antes de se queixar da vida, conte suas bênçãos. Primeiro segredo para ter paz, conforto, alento e sucesso é ser grato. Segunda lei: proclamar e se orgulhar de sua raridade. Sabendo que sou único e não existe outro igual a mim, nem física, mental, moral, emocional e espiritualmente, eu sou único, individual. De teu pai, em seu momento de amor supremo, fluíram inúmeras sementes de amor, mais de 400 milhões em número. Todas elas, ao nadarem dentro de tua mãe, perderam o ânimo e morreram. Todas menos uma. Essa eras tu. Terceira lei: anda mais uma milha. Nesta lei, o Pai nos revela que o trabalho bem feito, com esforço, sabendo que aquilo que foi o melhor que pôde fazer, é recompensado, senão pelo homem, pelo Deus, ou por ele através do homem. Se faça um trabalho de esforço, digno, que julgo dar mais do que esperam de mim, ou que mereciam, ou por fazer mais do que sou pago, Deus diz que serei recompensado. Isso deve ser uma lei da natureza. Leia com atenção o que o Criador nos fala. Que seja eu que se encontre em tua dívida, pois então saberás que cada minuto, cada gesto de serviço a mais será pago. E não te preocupes, caso tua recompensa não venha logo, quanto mais tempo retarda o pagamento, melhor para ti. São juros compostos sobre juros compostos. Esse é o maior benefício dessa lei. E a quarta lei: aproveita o teu poder de escolha. Use com sabedoria o teu livre-arbítrio, o teu poder de escolha, pois tudo que escolheres terá uma consequência. Depois não reclames. Isso é uma promessa de Deus. Essas leis são uma promessa de Deus. E Ele honra tudo o que diz. Ele conspira para que isso se cumpra. Acredite, a recompensa pelo trabalho que eu faço é certa. O que aprendemos aqui hoje é uma dádiva do Pai para com seus filhos. Um ato de bondade para com nós. Ele está nos revelando a fórmula do êxito, com minúcia de detalhes. Aqui eu fiz um resumo. Para ler na íntegra, vide meu texto no YouTube. Diz que todos que seguiram essa lei obtiveram sucesso. Todos foram vitoriosos. Acrescento a quinta lei, que é botar as outras leis em prática com amor. Fazer as coisas com amor e carinho, com prazer de servir. É com certeza a alegria da vitória que está por vir. Planejar e se organizar é o segredo. Realmente isso é fato. Tudo que fazemos com planejamento, organização, tem um êxito maior. É uma concretização mais rápida. O segredo do sucesso, entre outras coisas, está na organização, metodologia, planejamento, conhecimento de causa, perseverança, raridade. Sem isso, impossível. Claro que o trabalho é importante, o labor é essencial na vida de todo ser humano. E é através dele que podemos nos realizar na vida, vivendo de maneira mais confortável. Uma coisa que temos que pensar é que não existem trabalhos inferiores. Todos são necessários para o mantenimento da sociedade e da vida que vivemos. Mas é claro que devemos nos preparar e adquirir um aprendizado necessário se optamos por uma profissão mais reconhecida financeiramente. Falando, né? Eu sempre tive um sonho de ter uma casa na praia, na beira do mar, ter um Jeep. Ainda não consegui realizar meu sonho, mas pelo menos já sei o que quero. Saber o que se almeja para a nossa vida é muito bom. Ter uma imagem mental daquilo e mentalizar você já na concretização daquilo ajuda muito. E depois trabalhar para realizar esse sonho. Tudo é possível para aquele que acredita. Então, se meu trabalho hoje não me dá essa possibilidade, vou tentar ganhar um cargo melhor ou poupar, abrir meu próprio negócio até atingir a meta. Uma coisa que recomendo àqueles que não se firmaram ainda numa profissão boa financeiramente
é não construir família enquanto isso, nem filhos. Isso nos deixa numa situação desfavorável ao crescimento profissional e gera muita responsabilidade e nos impossibilita de talvez reservar um tempo a mais para o estudo necessário para o aprimoramento profissional. Para crescer na vida, mas se você quiser começar, ter uma meta, planeje, se organize, veja quanto você precisa e não desista. O tempo usado a seu favor irá torná-lo uma realidade. Poupe dinheiro, principalmente se você ainda não tem algo ou alguém que possa lhe dar suporte. Um sustento básico. Guarde enquanto você pode e não irá se arrepender. Se você acreditar que é possível, basta fazer o que é preciso para alcançar seu objetivo, seja ele qual for. Rezar também é bom, pedir orientação a Deus e a bênção de Deus em nossos empreendimentos é muito importante. Toda coisa antes de existir fisicamente teve uma imagem mental, isso eu acredito muito. Sempre que queremos alguma coisa e mentalizamos positivamente, ela se concretiza, ela acontece. Por isso saber o que se quer é meio caminho andado para de fato adquirirmos o que tanto almejamos. Vencer os maus hábitos. Se tem uma coisa que nos prejudica demais nessa vida são os nossos hábitos ruins, porque o hábito é um vício e é de muito custo nos livrarmos dele. Parece que estão enraigados em nós e geralmente são coisas que nos traz a sensação de prazer momentâneo, mas um prejuízo a longo prazo. Temos que racionalizar e pesar na balança, sabendo que aquilo nos trará um dano para a nossa vida. E não queremos isso. Então dar um basta ou para podermos nos ver livres deles, a melhor maneira de fazer isso é substituição. Isso mesmo. Em lugar de nossos maus hábitos, inserir bons hábitos. Isso tudo que falo parece um tanto moralista, mas não é. Isso se trata dos princípios. Isso se trata dos piores problemas da humanidade. Estou colocando o dedo na ferida. Seria muito fácil fazer um site curioso, interessante, com um monte de banalidade, fofoca, moralismo. Disso o mundo está cheio. Minha intenção é fazer você pensar, ao qual você desperdiça seu precioso tempo e no final não absorve nada de proveitoso. Apenas entretenimento barato. Então pensei, ponderei e resolvi falar de coisas sérias, o que de fato pode acrescentar ao leitor. Somos o que fazemos repetidamente. Por isso o mérito não está na ação, e sim no hábito. A gente não se liberta de um hábito atirando pela janela. É preciso fazê-lo descer a escada degrau por degrau. É mais fácil vencer um mau hábito hoje do que amanhã. Hábitos são mais seguros que regras. Você não precisa segui-los e você não precisa mantê-los. Tampouco eles mantêm você. Tome cuidado com seus hábitos. Quanto melhores eles forem, mais seguramente eles serão sua ruína. Maus hábitos são como uma cama confortável. Fácil de se deitar, mas difícil de se levantar. O que podemos resumir desse texto é que o hábito e a rotina têm um inacreditável poder de desperdiçar e destruir, e que as cadeias do hábito são, em geral, pouco sólidas para serem sentidas, até que se tornam fortes demais para serem partidas. Temos que substituí-los, e até parecerão privação no começo, mas com o tempo são esquecidos, e nem sentimos mais vontade de praticá-los. Saibam que os maus hábitos são a ruína, e os bons o triunfo. Aproveitar a oportunidade. Que oportunidade é essa? A vida, essa existência, o aqui e o agora, que é a única coisa que temos, realmente, o presente momento. Tudo é consequência do presente, o passado e o futuro. Pode acreditar. Um operante hoje, um coitado fracassado amanhã. Um aluno hoje, um professor, um sábio amanhã. E assim por diante. Nós colhemos o que plantamos, no agora, no presente. O tempo é eterno como todos nós. Quanto mais rápidos aprendemos e agimos de maneira correta, para o bem e para o progresso, não só nosso, mas de onde vivemos, do nosso próximo, mais rápidos evoluímos, como pessoa e como ser humano. O que fazer primeiramente? O principal é o conhecimento proveitoso. Podemos evoluir de duas maneiras, intelectualmente e moralmente. A segunda mais importante que a primeira. Mas vale o analfabeto burro, mais justo e honesto, sem pecado, ou com o menor pecado possível, do que o inteligente e culto que usa sua faculdade para o mal. Sempre devemos pensar primeiro na moralidade, e a inteligência vem automaticamente com o conhecimento proveitoso. Não uma cultura inútil. Como podemos desenvolver moralmente, Sandi? Usando o que temos a nosso favor e dos outros, e seguindo e praticando os mandamentos do Pai. Porque quando nos tornamos seres humanos bons, tudo conspira para o nosso favor. Tem sempre alguém olhando e zelando por nós. E quanto menos esperamos, tudo dá certo. Por vezes sentimos que aquilo que fazemos não é senão uma gota de água no mar, mas o mar seria menos se lhe faltasse uma gota. O futuro permanece àqueles que acreditam na beleza de seus sonhos. O sucesso é ir de fracasso em fracasso, sem perder o entusiasmo. Coragem e a resistência do medo. Domínio do medo e não a ausência do medo. O verdadeiro homem de bem, mede a sua força quando se defronta com obstáculos. Você precisa fazer aquilo que pensa, que não é capaz de fazer. Aprendemos que tudo podemos quando aproveitamos nossas oportunidades, aquilo que dispomos, o conhecimento, as pessoas dispostas a ajudar, e que temos que aproveitar o tempo presente para construir o futuro. Como planejamos e idealizamos. Assim usaremos o tempo a nosso favor e não contra nós. Devemos evoluir como pessoa e intelecto, ficando assim completos.
Somos capazes. Podemos tudo dentro de nossas possibilidades. Digo isso porque nem todos têm uma virtude chamada dom. O dom depende da vocação, geralmente ligado àquilo que nos identificamos e gostamos. Se nos identificamos com alguma coisa, fica mais fácil nos tornarmos mestres naquilo. Primeiro devemos saber o que queremos para nós, para a nossa vida. Depois saber o que é preciso fazer para chegar ao nosso objetivo. Se gostamos daquilo que queremos fazer para a nossa vida. E se temos possibilidade de alcançar o que queremos. Não se preocupar se é fácil ou difícil. Basta acreditar e ter certeza que é possível. Orar a Deus e pedir o que queremos em nossa prece. E saber o que é preciso para alcançar a meta. Saber o que queremos e o que devemos percorrer para chegar ao objetivo. Ter certeza que é possível. E trilhar o caminho com determinação, perseverança e confiança. Com total certeza que sou capaz de ser o que quero alcançar. Certa meta que tenho em vista. Normalmente não levamos a sério nossos planejamentos. Ou se levamos é por pequeno espaço de tempo. Este é o principal erro, não devemos nunca desistir daquilo que nos propusemos. Sabendo que é possível, então só depende de nós. Precisamos permanecer firme no objetivo, a ser atingido. Todos podem, basta saber o que queremos, se é possível, saber o caminho a ser percorrido, trilhar o caminho com fé no êxito. Se for possível, só depende de nós. E com certeza, perseverando, iremos vencer toda dificuldade no caminho. Muitas vezes não conseguimos entender e até julgamos porque temos que passar por certas situações em nossa vida. No dia de hoje trago uma lição para entendermos o porquê dos obstáculos. Reflitam. Um dia uma pequena abertura apareceu um casulo. Um homem sentou e observou a borboleta por várias horas. Conforme ela se esforçava para fazer com que o corpo passasse através daquele pequeno buraco, então pareceu que ela parou de fazer qualquer progresso. Parecia que ela tinha ido mais longe, que podia, e não conseguia ir mais longe. Então o homem decidiu ajudar a borboleta. Ele pegou uma tesoura e cortou o restante do casulo. A borboleta então saiu facilmente, mas seu corpo estava murcho e era pequeno e tinha as asas amassadas. O homem continuou a observar a borboleta porque esperava que a qualquer momento as asas dela abrissem. Esticassem para serem capazes de suportar o corpo, que iria afirmar a tempo. Nada aconteceu. Na verdade, a borboleta passou o resto da sua vida rastejando, com o corpo murcho e asas encolhidas. Ela nunca foi capaz de voar. O que o homem em sua gentileza e vontade de ajudar não compreendia era que o casulo apertado e o esforço necessário à borboleta para passar através da pequena abertura era o modo com que Deus fazia com que o fluido do corpo da borboleta fosse para suas asas, de modo que ela estaria pronta para voar, uma vez que estivesse livre do casulo. Então a moral da história é que às vezes é preciso um processo, né? É preciso um processo para atingir o propósito, né? Às vezes você não precisa de ajuda de alguém, às vezes você precisa, mas nem sempre. A ajuda pode te atrapalhar e o caminho mais fácil nem sempre é o melhor. O sofrimento é o intervalo entre as duas felicidades. Tenha coragem de fazer uma revolução em sua vida e vá atrás do que dita sua alma. Tudo que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite e que lhe possa ser realizado. Às vezes os problemas são sinais de que chegou a hora de o guerreiro iniciar uma nova batalha. É a qualidade do sim e dos nãos que você diz hoje que definirá como será a sua vida amanhã. É isso aí, aqui estamos nós, Sandy WS na voz. Ei, é isso aí, rapaziada. Salve, salve. Cá estamos nós, Sandy WS na voz. Vou ler algumas frases, as últimas que eu escrevi. Frases e pequenos textos de autoria de Sandy WS. A mulher e o homem perfeito não existe, mas o amor, quando verdadeiro, ama até os defeitos e imperfeições do par. Sandy WS. Haja naturalmente sempre, com todos, como se tivesse com seus amigos mais íntimos. Sandy WS. Não tenha vergonha de ser quem você é, nem receio do que vão pensar a seu respeito. Isso retrai e gera timidez e nervosismo. Seja você mesmo em qualquer lugar que for. Isso é libertador. Sandy WS. Cuidar da saúde vai além de selecionar o que entra pela boca. Isso é importante sim, mas ou mais ainda, o que da boca sai, as palavras, e também os pensamentos e sentimentos que nutrimos no coração. Isso é o que de fato adoece ou dá boa saúde. Sandy WS. A prudência nos livra de usar a inteligência e sabedoria para resolver os problemas. A prudência evita os problemas. Sandy WS. O humor é a mais carismática forma de inteligência. Somos todos iguais nas nossas diferenças. Sandy WS. Que a criança seja assistida e instruída desde a sua concepção. A realidade que a rodeia. Os exemplos e ensinamentos que recebe moldam seu caráter. É importante o mundo que vamos deixar a nossos filhos, mas mais importante ainda é os filhos que vamos deixar para o mundo. Sandy WS.
é supérfluo ou desnecessário, coisas que distraem e pouco valor nos acrescentam. Porém, as coisas de elevada nobreza são poucas ou somente uma: o amor. O amor pelo inimigo, por quem nos faz mal, é o último degrau da evolução do espírito, o auge da perfeição e pureza. Mas o amor sincero, ou de fato sentido, não apenas falado. Sandy W.S. Deus não precisa de você, você é que precisa dele. Sandy W.S. Sentir sentimentos nocivos ou pensar pensamentos ruins é normal. Agora dar-lhes vazão e praticá-los não. Sentir e pensar é involuntário, mas praticar é consciente e cabível de consequências não muito favoráveis ao quem pratica. Sandy W.S. Todo esforço empregado em algo digno é recompensado. Supomos que você é explorado e escravizado por um patrão injusto, e mesmo assim dá o seu melhor. Saiba que cada esforço a mais do que és pago, será pago e recompensado, se não pelo homem, será por Deus. E com juros compostos, trata-se de uma lei de Deus. Sandy W.S. Todo esforço empregado em algo digno é recompensado. Supomos que você é explorado e escravizado por patrão injusto, e mesmo assim dá o seu melhor. Saiba que cada esforço a mais do que você é pago, será recompensado, se não pelo homem, será por Deus, e com juros compostos. Trata-se de uma lei de Deus. Os animais têm alma, estão em constante evolução. Quem respeita a natureza e trata bem os animais, está em harmonia com o universo. Quem maltrata os animais e polui a natureza, é espírito de pouca elevação. Sandy W.S. A natureza é a impressão digital de Deus, e seu DNA é o amor. Sandy W.S. Para sobrepeso, tem regime. Para imperfeição física, tem plástica e tratamento estético. Mas para uma alma feia, não tem tratamento. Sandy W.S. Uma feiura física é atenuada por uma alma bela. Mas para uma alma feia e ruim, não tem beleza exterior que Uma feiura física é atenuada por uma alma bela. Mas para uma alma feia e ruim, não tem beleza exterior que a conserte. Sandy W.S. Ei, salve, salve, é isso aí, rapaziada. Sandy W.S. chegando na voz, cá estamos nós, novamente, chegando improvisadamente. Vou entrar com uma mensagem de suma importância nos dias atuais, cujo título é Meios que as trevas agem. Principalmente é necessário compreender com clareza a natureza das forças que regem o conflito invisível que atravessa a existência humana, as forças do bem e as forças das trevas. Para tornar essa compreensão acessível, podemos recorrer à metáfora do átomo. No átomo coexistem polaridades, positivo e negativo, forças opostas, que apesar de distintas, coexistem no mesmo sistema. Assim também ocorre na dimensão espiritual. O bem representa a construção da ordem, a luz e a consciência. O mal representa a desordem, a confusão e a corrupção e a ignorância. O mal não precisa se apresentar de forma grotesca ou explícita. Ele age de maneira sutil, principalmente na mente. O campo de batalha principal é o pensamento. O campo de batalha principal do mal, agir, é o pensamento. É ali que as sementes são plantadas. As dúvidas, os medos, ressentimentos, desejos desordenados. Quando uma mente é tomada tudo, o resto se torna vulnerável. Quando uma mente é tomada pelo mal, todo o resto se torna vulnerável. O mal atua através da distorção da verdade, do exagero da dor e da amplificação da insegurança. Ele não precisa dominar todos, basta dominar muitos para influenciar o coletivo. As forças das trevas parecem incansáveis, porque operam através de ferramentas que já estão presentes na natureza humana. O medo, os vícios, a desesperança, a inveja, a ambição desmedida, a pobreza material e espiritual, a doença que enfraquece a fé, os maus hábitos que entorpecem a consciência. Maus hábitos são cadeias invisíveis. Começam como escolhas pequenas e se tornam prisões. Eles alienam, distraem e desviam o propósito. Mas o bem também atua, e aqui reside o princípio profundo. O bem respeita o livre-arbítrio, diferente do mal, que invade quando encontra brechas. O bem aguarda permissão, ele precisa de consentimento para agir, consciente. A oração é essa permissão, a fé é essa autorização, o pensamento elevado é essa abertura. Quando nutrimos bons pensamentos, disciplina, autocontrole e caridade, estamos fortalecendo o lado positivo do átomo espiritual que nos compõe. Para contrabalancear as investidas do mal, precisamos vigiar a mente e fortalecer o espírito. A blindagem não é apenas espiritual, mas também comportamental. Pensamentos positivos não são ingenuidade, são estratégia. Bons hábitos não são apenas saúde, são defesa, disciplina e escudo. A juventude e a influência invisível. A juventude é terreno fértil. Mentes ainda em formação são suscetíveis a influências externas. As forças das trevas atuam principalmente na sedução precoce, estímulos excessivos, valores distorcidos, banalização do vício, glamorização da destruição. A repetição cria normalização.
O que é repetido muitas vezes deixa de parecer errado. Vivemos em uma era de bombardeio constante de informação. Nem toda informação edifica. Muitas confundem, distraem ou desvalorizam princípios sólidos. O mal raramente aparece dizendo eu sou mal. Ele se veste de tendências, de modernidade, de entretenimento, de liberdade mal compreendida. A influência invisível molda o pensamento coletivo. E quando o pensamento coletivo se corrompe, as estruturas sociais começam a silenciosamente se corromperem também, a ruir. Desde que o mundo é mundo, existe a oposição à luz, a uma força contrária à ordem, ao crescimento, à verdade. Não basta apenas ser forte, fisicamente ou intelectualmente. A batalha também é espiritual, podemos ter caráter íntegro, princípios firmes e fé inabalável, e ainda assim sermos alvo de ataques indiretos. Quando o mal não consegue controlar alguém diretamente, pode tentar agir por meio de terceiros. Pessoas influenciáveis, movidas por inveja, orgulho ou ambição, tornam-se instrumentos inconscientes da força que não compreendem. A história está repleta de exemplos. Veja o exemplo de Cristo, símbolo do amor, da justiça e da verdade, ainda assim foi traído, humilhado, crucificado por mãos humanas, influenciadas por interesses escuros. Veja Jó, homem íntegro, fiel e reto, foi testado na perda, na dor e na injustiça. Resistiu e a resistência trouxe restauração. A lição é profunda. A retidão não impede desafios, mas garante recompensa. A perseverança é a prova da maturidade espiritual. Existe honra em resistir ao mal. Existe crescimento na provação. Como resistir ao mal? Resistir exige consciência. É necessário ser vigilante, ser prudente, não é ser paranoico, é ser sábio. Cuidar do corpo, fortalecer a mente. Cuidar da mente, fortalece o espírito. Cuidar do espírito, fortalece o destino. Ser mais esperto que o mal não significa agir com malícia, mas com discernimento. Ser mais esperto que o diabo. Escolher ambientes saudáveis. Cultivar hábitos edificantes. Alimentar a mente com conhecimento valioso. Buscar comunhão com Deus. Praticar o bem de forma constante. Quando fazemos o bem a nós mesmos e aos outros, enfraquecemos as estruturas da escuridão. O bem é expansivo, ele se multiplica. O mal é parasitário, depende de brechas. Aliar-se ao bem é posicionar-se como soldado da luz. Não se trata de viver com medo do mal, mas de viver preparado. O medo paralisa, a fé mobiliza, a prudência protege, a coragem avança. O verdadeiro combate não é externo, mas interno. Quem governa seus pensamentos, governa sua vida. Quem disciplina seus impulsos, fortalece sua alma. Quem permanece firme diante das provações, transforma ataque em aprendizado. E por fim, a grande verdade. A luz pode ser pequena em aparência, mas uma única chama dissipa a escuridão, de um ambiente inteiro. Portanto, seja chama, seja vigilante, seja constante, e que o bem, autorizado por sua fé, é sustentado por suas ações. Prevaleça. Autor e voz, Sandy WS. É isso aí, rapaziada. Cá estamos nós, Sandy WS na voz. Vou trazer para vocês através desse vídeo agora 200 frases de grandes pensadores da história. E depois mais 200 frases de sabedoria antiga, né? Vamos a elas. Só sei que nada sei. Sócrates. A vida não examinada não vale a pena ser vivida. Sócrates. A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Penso, logo existo. O homem é condenado a ser livre. A dúvida é o princípio da sabedoria. Somos aquilo que fazemos repetidamente. O ignorante afirma, o sábio duvida. A coragem é a primeira das qualidades humanas. A vida é aquilo que acontece enquanto fazemos outros planos. Viver é a coisa mais rara do mundo. Quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Quem tem um porquê, enfrenta qualquer como. Aquilo que não te mata, te fortalece. A vida tem reflexão. A vida sem reflexão não merece ser vivida. Não espere por uma crise para descobrir o que é importante. A simplicidade é o último grau da sofisticação. A vida é curta, a arte é longa. A felicidade depende de nós mesmos. Não é o que acontece, mas como reagimos. Quanto mais sei que nada sei. O conhecimento é poder. Educar a mente sem educar o coração não é educação. A imaginação é mais importante que o conhecimento. A curiosidade é mais importante que a inteligência. O verdadeiro sinal da inteligência é a imaginação. Aprender nunca esgota a mente. Quem pensa pouco, erra muito. A dúvida é o tributo à verdade. A sabedoria começa na admiração. O sucesso é ir de fracasso em fracasso, sem perder o entusiasmo. Nunca desista de um sonho. O único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário.
O futuro pertence àquele que acredita em seus sonhos. Faça o que puder, com o que tem. Grandes obras nascem de grande perseverança. Disciplina é a ponte entre metas e realizações. A sorte favorece os preparados. Sonhos não funcionam sem ação. Comece onde você está. O homem nasce livre, mas por toda parte está acorrentado. A injustiça em qualquer lugar é uma ameaça à justiça em todo lugar. A medida de um homem é o que ele faz com o poder. Olho por olho e o mundo acabará cego. Se quer mudar o mundo, comece por você. A liberdade nunca é dada, é conquistada. Nenhum homem é uma ilha. A solidariedade é a ternura dos povos. O amor é a única força capaz de transformar o inimigo em amigo. A violência é o último recurso do incompetente. O homem se torna aquilo que pensa. A paz vem de dentro. Tudo o que somos é resultado do que pensamos. O silêncio é uma fonte de grande força. A natureza não tem pressa. Uma jornada de 1000 milhas começa com um passo. Quem domina os outros é forte. Mas quem domina a si mesmo é mais. Quem domina a si mesmo é poderoso. A vida é simples, mas insistimos em complicá-la. Escolha um trabalho que ame. A mente é tudo. A coragem é a graça sob pressão. Nada é permanente. A esperança é o sonho do homem acordado. O caráter é destino. Grandes espíritos sempre encontrarão oposição. Não procurem erro, procure solução. A persistência realiza o impossível. A mente que se abre a uma nova ideia nunca volta ao tamanho original. O segredo de avançar é começar. A melhor vingança é o sucesso. O medo derrota mais pessoas que qualquer outra coisa. Quem quer vencer encontra o caminho. A disciplina supera o talento. A oportunidade dança com quem já está na pista. Pensar é difícil, mas fundamental. O homem livre é senhor de si. A coragem cresce com a ousadia. O impossível é apenas opinião. Faça hoje. O hábito é segundo a natureza. O trabalho dignifica. Quem planta, colhe. Nada substitui o esforço. A fé move montanhas. O tempo revela tudo. A humildade engrandece. O orgulho destrói. A verdade liberta. O silêncio ensina. A gratidão multiplica. A paciência vence. A constância conquista. A experiência ilumina. A prudência protege. A sabedoria guia. A coragem decide. O amor transforma. Agora 200 frases espirituais poderosas. Sabedoria antiga. A colheita é inevitável para todo aquele que planta. A vida devolve exatamente aquilo que o espírito semeia. Nenhuma lágrima sincera se perde no universo. O bem realizado hoje ilumina o caminho de amanhã. Cada pensamento é uma semente no campo da eternidade. O espírito evolui através da experiência. Toda prova é uma aula de alma. O sofrimento educa, quando compreendido. A justiça divina nunca falha. Nada acontece sem uma razão maior. O corpo é passageiro, o espírito eterno. A morte é apenas uma porta. O espírito retorna para aprender novamente. O tempo é apenas uma ferramenta da evolução. A alma cresce através das escolhas. O espírito carrega suas próprias conquistas. A consciência é o verdadeiro tribunal. O espírito livre é aquele que domina a si mesmo. Cada encarnação é uma oportunidade sagrada. O destino é construído pelas atitudes. O amor é a força que sustenta o universo. Quem ajuda ao próximo, ajuda a si mesmo. A caridade é a linguagem do céu. A bondade é a moeda da eternidade. O amor transforma inimigos em irmãos. A compaixão aproxima o homem de Deus. O coração generoso nunca empobrece. O perdão é a libertação da alma. A misericórdia ilumina o espírito. Amar é compreender. Pensamento e energia. O pensamento cria caminhos invisíveis. A mente é um farol espiritual. Pensamentos elevados atraem luz. Pensamentos sombrios atraem perturbação. A mente disciplina o destino. Quem vigia os pensamentos governa a própria vida.
A paz começa no pensamento. A mente é um campo magnético espiritual. O pensamento puro fortalece o espírito. A consciência é o espelho da alma. A dor é a professora silenciosa. As provações revelam a força do espírito. As dificuldades despertam virtudes ocultas. O sofrimento lapida o caráter. Cada obstáculo é um convite à superação. O espírito forte aprende com as quedas. A paciência é a forma da sabedoria. Quem persevera evolui. A tempestade prepara o céu azul. A fé é transformadora em crescimento. A fé é a luz da noite da alma. Quem confia em Deus caminha sem medo. A espiritualidade é ciência da alma. A oração fortalece o espírito. A fé move montanhas invisíveis. Deus se revela no silêncio do coração. O espírito encontra a paz na fé. A confiança em Deus ilumina o caminho. A fé verdadeira nasce da compreensão. O espírito que crê nunca está sozinho. A sabedoria começa no autoconhecimento. Conhecer a si mesmo é evoluir. A humildade abre portas espirituais. O orgulho aprisiona a alma. A verdade liberta o espírito. A simplicidade aproxima de Deus. O silêncio revela verdades profundas. A reflexão fortalece a consciência. O espírito sabe e aprende em tudo. O homem colhe aquilo que cultiva. A reforma íntima é o verdadeiro progresso. Melhorar a si mesmo é transformar o mundo. O espírito cresce quando corrige seus erros. Arrependimento é o primeiro passo da mudança. O bem praticado nunca se perde. Cada dia é uma chance de ser melhor. O progresso espiritual é infinito. O espírito evolui passo a passo. A consciência desperta, conduz à luz. O verdadeiro poder é dominar a si mesmo. O universo responde à vibração da alma. O espírito atrai aquilo que vibra. O amor é lei universal. Todo no cosmos obedece à harmonia. A natureza reflete a inteligência divina. O universo é escola para o espírito. Cada vida é um capítulo da eternidade. O espírito caminha rumo à perfeição. Nada no universo é inútil. Tudo coopera para a evolução. A paz nasce da consciência tranquila. O espírito forte escolhe o bem. A caridade purifica a alma. O bem sempre retorna. A vida é uma escolha divina. A vida é uma escola divina. O tempo revela a justiça. O espírito livre vive em paz. A verdade ilumina. A humildade engrandece. A fé sustenta. O amor cura. O perdão liberta. A paciência fortalece. A bondade ilumina. A esperança renova. O espírito aprende sempre. A consciência orienta. O bem multiplica a luz. A oração harmoniza. A paz interior é vitória. A alma cresce do bem. A virtude fortalece o espírito. A luz vence as sombras. O bem é eterno. O espírito nunca morre. O amor é infinito. Deus habita na consciência. A vida continua. A evolução é inevitável. O espírito progride. A verdade é simples. O bem ilumina os caminhos. A fé sustenta o espírito. O amor guia. A luz interior cresce. A caridade é divina. A esperança fortalece. O bem retorna multiplicado. A consciência desperta. O espírito aprende. O perdão purifica. O amor salva. A paz transforma. A fé fortalece. A virtude ilumina. O espírito evolui sempre. A bondade aproxima de Deus. O bem engrandece a alma. A humildade abre portas. A verdade guia. A esperança sustenta o caminhar. O espírito busca a luz. O bem constrói destinos. A paz nasce do amor. A consciência revela caminhos. O espírito cresce na bondade. O bem vence sempre. A verdade liberta. O amor transforma. Deus conduz. A alma aprende no silêncio. O bem é caminho seguro. A fé ilumina a jornada. O amor é força divina. A paz é conquista interior. O espírito evolui com humildade. A consciência é o guia seguro. A caridade engrandece.
A bondade multiplica a luz. A esperança fortalece. A vida constrói destinos. O espírito cresce na luz. O bem ilumina o mundo. A verdade conduz à paz. O amor vence tudo. A fé sustenta a alma. O perdão purifica o coração. A humildade aproxima de Deus. O espírito busca evolução. A paz interior é vitória. O bem retorna sempre. Consciência desperta guia. O amor é eterno. A fé é a força espiritual. O espírito aprende sempre. O bem ilumina caminhos. A esperança sustenta. O amor liberta. A luz vence sombras. O espírito progride. A paz nasce da verdade. O amor constrói pontes. O bem multiplica a luz. A fé fortalece a alma. O espírito cresce. A caridade eleva. A esperança renova. A virtude ilumina. A consciência guia. O amor transforma. Deus vê tudo. O bem sempre vence. A luz prevalece. A fé conduz. A esperança renova. O espírito aprende eternamente. O amor é lei universal. A verdade liberta o espírito. A paz nasce na bondade. O bem é eterno. Essas foram as 400 frases selecionadas por mim para lhe dar uma compreensão das coisas do mundo. Ei, 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 1, 2, 1, 2. Salve, salve. E aí, rapaziada? Cá estamos nós. Sandi WS na voz. Esse áudio aqui vai pros céticos, tá ligado? Pessoas que diante de evidências concretas, irrefutáveis, ainda dizem que não acreditam, né? No que eu vou falar agora. Temos que estar cientes que Deus é perfeito, assim como toda a sua criação. Ele não faz nada sem propósito. Teria sentido ele nos criar para nascer, crescer, morrer e acabar? Que sentido teria isso? Que propósito? Me responda, qual a finalidade da vida? Eu te respondo, a evolução. Tenho extrema pena de pessoas ateias, que não creem no Criador, que acreditam no Big Bang, ou que viemos dos macacos. Pessoas que não acreditam na continuidade da vida. Realmente tenho pena, dó mesmo de pessoas assim. Que sentido a vida teria se assim fosse? Que sentido a vida teria se assim fosse? Morreu, acabou. Onde estaria nossa esperança? Então, partindo do pressuposto que Deus é perfeito e cria tudo com um propósito, eu me permito acreditar no que mais se assemelha à perfeição, que é a imortalidade do espírito e na reencarnação. Senão não teria o porquê existir, concorda? Daí, percebendo essa teoria, o mais palpável, realista e concreto, vendo essa teoria mais palpável, realista e concreta, fui me aprofundar. Como pode-se negar a evidência da existência de espíritos, quando temos inúmeras provas cabais disso? Ou foi Chico Xavier, ou outros médios inúmeros que existem, que escreveram de suas cabeças livros altamente complexos? Ou foi Chico Xavier ou outros médiuns inúmeros que existem, que escreveram de suas próprias cabeças livros altamente complexos, de cunho e conhecimentos extraordinários? Se fosse ideia deles, diriam que não era? Atribuiriam suas ideias a outros? E com que intuito, com que finalidade, diriam que uma ideia que é sua é do outro? E doariam todos os direitos de sua obra à caridade, como fez Chico, um cara que doa milhões de reais à caridade, de direito de suas obras. Poderia estar mentindo? Poderia ser charlatão? O que ele ganharia com isso? Uma pessoa com o mínimo de QI poderia negar a psicografia ou a incorporação de entidades na Umbanda? Só se for honesto, imbecil ou parvo, para não constatar que estamos falando, que as entidades estão falando através da matéria. É um espírito. E se trata de alguém que já viveu, morreu e continua vivo. Ou seja, uma prova cabal da imortalidade e da reencarnação. Uma pessoa com o mínimo de QI poderia negar a psicografia? Ou a incorporação de entidades na Umbanda? Só se for honesto, imbecil ou parvo, para não constatar que quem está falando através daquela matéria é um espírito. E se é um espírito, trata-se de alguém que já viveu, morreu e continua vivo. Ou seja, uma prova cabal da imortalidade e da reencarnação. Concorda? Ou 2 mais 2 não são mais 4? Quem discorda ou falta tutano, ou é espírito de pouca evolução, ou escasso de conhecimento.
Veja a seguir provas cabais. A consciência humana persiste mesmo após experiências de quase morte relatadas com riqueza de detalhes. Relatos e QMs mostram percepção fora do corpo, com comprovação posterior. Crianças que lembram de vidas passadas com dados verificáveis. Casos estudados por universidades comprovando memórias reencarnatórias. Xenoglosia, pessoas falando idiomas nunca aprendidos. Psicografias, contendo informação desconhecidas do médium. Mensagens espíritas com assinaturas reconhecidas por familiares. Descrições precisas de mortos por médios sem contato prévio. Descrições prescritas de mortos por médios sem contato prévio. Materializações físicas documentadas em sessões mediúnicas. Fenômenos de voz direta registrados em ambiente controlado. Experimentos com consciência fora do corpo em hospitais. Relato de cirurgias espirituais com resultados físicos. Aparições coletivas presenciadas por várias pessoas simultaneamente. Estudos sobre regressão e vidas passadas com coerência histórica. Crianças com marca de nascença ligada a mortes passadas. Casos documentados por pesquisadores como Ian Stevenson. Testemunhos cruzados de médiuns que nunca se conheceram. Evidências de comunicação inteligente em sessões espíritas. Mudanças de personalidade com incorporações autênticas. Conhecimento técnico transmitido por espíritos leigos. Fenômenos registrados em diferentes culturas ao redor do mundo. Consciência de relatos espirituais ao longo dos séculos. Experiências fora do corpo induzidas conscientemente. Estudos científicos sobre consciência não local. Relato de pessoas cegas que viram durante EQMs. Crianças prodígio com habilidades inexplicáveis. Sensação universal de continuidade da vida após a morte. Aparições em leito de morte relatado por pacientes lúcidos. Mensagens antecipando fatos futuros com precisão. Fotografias e registro de fenômenos espirituais analisados. Transcomunicação instrumentais, vozes gravadas. Experiências mediúnicas repetíveis em centros sérios. Transformações morais profundas após contato espiritual. Coerência filosófica da reencarnação com justiça divina. Explicação lógica das desigualdades humanas através da reencarnação. Casos de déjà vu intensos ligados a experiências passadas. Sensações de familiares inexplicáveis com lugares nunca visitados. Instituições profundas sem origem aparente. Intuições profundas sem origem aparente. Sonhos vívidos com conteúdo verificável posteriormente. Experiências espirituais coletivas em religiões distintas. Cura espiritual sem explicação médica convencional. Presença energética sentida por múltiplas pessoas ao mesmo tempo. Comunicação mediúnica com validação emocional e factual. Fenômenos físicos em ambientes controlados sem fraude detectada. A própria lógica da evolução espiritual exige continuidade da vida. Ei, 1, 2. Salve, salve. E aí, rapaziada? Cá estamos nós. Sandi WS na voz. Esse áudio aqui vai pros céticos, tá ligado? Pessoas que diante de evidências concretas, irrefutáveis, ainda dizem que não acreditam, né? No que eu vou falar agora. Temos que estar cientes que Deus é perfeito, assim como toda a sua criação. Ele não faz nada sem propósito. Teria sentido ele nos criar para nascer, crescer, morrer e acabar? Que sentido teria isso? Que propósito? Me responda, qual a finalidade da vida? Eu te respondo, a evolução. Tenho extrema pena de pessoas ateias, que não crê no Criador, que acredita no Big Bang, ou que viemos dos macacos. Pessoas que não acreditam na continuidade da vida. Realmente tenho pena, dó mesmo de pessoas assim. Que sentido a vida teria se assim fosse? Que sentido a vida teria se assim fosse? Morreu, acabou. Onde estaria nossa esperança? Então, partindo do pressuposto que Deus é perfeito e cria tudo com um propósito, eu me permito acreditar no que mais se assemelha à perfeição, que é a imortalidade do espírito e na reencarnação. Senão não teria o porquê existir, concorda? Daí, percebendo essa teoria, o mais palpável, realista e concreto, vendo essa teoria mais palpável, realista e concreta, fui me aprofundar. Como pode-se negar a evidência da existência de espíritos, quando temos inúmeras provas cabais disso? Ou foi Chico Xavier, ou outros médios inúmeros que existem, que escreveram de suas cabeças livros altamente complexos? Ou foi Chico Xavier ou outros médiuns inúmeros que existem, que
que escreveram de suas próprias cabeças livros altamente complexos, de cunho e conhecimentos extraordinários. Se fosse a ideia deles, diriam que não era? Atribuiriam suas ideias a outros? E com que intuito, com que finalidade, diriam que uma ideia que é sua é do outro? E doariam todos os direitos de sua obra à caridade, como fez Chico, um cara que doa milhões de reais à caridade, de direito de suas obras. Poderia estar mentindo? Poderia ser charlatão? O que ele ganharia com isso? Uma pessoa com um mínimo de QI poderia negar a psicografia ou a incorporação de entidades na Umbanda? Só se for honesto, imbecil ou parvo, para não constatar que estamos falando, que as entidades estão falando através da matéria. É um espírito. E se trata de alguém que já viveu, morreu e continua vivo, ou seja, uma prova cabal da imortalidade e da reencarnação. Uma pessoa com um mínimo de QI poderia negar a psicografia ou a incorporação de entidades na Umbanda? Só se for honesto, imbecil ou parvo, para não constatar que quem está falando através daquela matéria é um espírito. E se é um espírito, trata-se de alguém que já viveu, morreu e continua vivo. Ou seja, uma prova cabal da imortalidade e da reencarnação. Concorda? Ou 2 mais 2 não são mais 4? Quem discorda, ou falta tutano, ou é espírito de pouca evolução, ou escasso de conhecimento. Veja a seguir provas. Alô, alô, Sandi WS, mandando brasa nos vocais. Então é isso aí, camarada, é quente. Sandi falando improvisadamente. Mandar uma mensagem aqui pros camaradas, né, que de alguma forma foram beneficiados pela minha pessoa. Sabe que quando você recebe um benefício, aquilo não é o acaso. Achei uma fitinha aqui no chão, com o meu próximo CD, achei uma fitinha aqui no chão, gravada com a minha voz, que eu nem gravei ainda, com o meu próximo hit. Peguei aqui uma ideia de um programa de televisão, peguei aqui uma sinopse, um storyline de um filme, um storyline de uma novela, ou qualquer outra coisa que seja. Achei aqui um roteiro no chão do meu próximo filme, qualquer coisa que for, tá ligado? Que esteja no futuro, que aconteceu no futuro, e você pega a coisa no futuro e traz pro presente, facilitando muito a sua vida, né? Lhe poupando muito trabalho. Você não precisou escrever a música, você não precisou criar a melodia, você não precisou pensar e queimar os seus neurônios numa história, num roteiro, né? Aquilo lhe beneficia muito. Saiba que isso não vem ao acaso. Sou eu que coloco pra ti. Sou eu que deixei a fitinha lá escondidinha debaixo de uma vegetaçãozinha pra te pegar. Foi eu que botei lá debaixo do teu travesseiro o teu albinho, o teu hit. Demandou uma ação minha. Eu precisei entrar em magia negra, entrar entre a fronteira do tempo e do espaço e gravar, deixar impresso o seu material, né? Pra você só botar voz. Outra coisa que você lucra, adquire muito dinheiro, que você pega pronto e apenas executa, né? Então saiba, amigo, que isso é um benefício muito grande que eu lhe proporciono. É um benefício grande que eu lhe proporciono. E o faço de maneira consciente. Porque gosto de você, vou com a sua cara, gosto da sua pessoa e falo, sabe que esse cara merece um benefício? Toma, tá aqui, ó. Então não se dê assim por porra, que presente que eu ganhei foi de Deus. Não foi de Deus. Foi o Sandi que te deu. Tu deve-me gratidão. Tu deve gratidão a mim. Tu só é o que tu é graças a mim. Quantos que são graças a mim, velho? Que se não fosse eu não seriam nada, entendeu? Muitos que não foram gratos a mim, que apenas se beneficiaram, sem me deixar um retorno, sem me dar nada em troca, morreram cedo, hein? Desceram a cova, desceram a sepultura, por falta de gratidão, por querer a coisa fácil, a fama fácil, o seu nome, o seu mérito, o seu reconhecimento, que não merece de forma fácil, de forma solícita, de forma, né? Entendeu? Então tá aqui o meu Pix, tá na tela aqui do computador, meu Pix, pra você retribuir o que eu lhe dei, mesmo que seja um valor ínfimo, que você me retribua 5%, 10% de tudo que eu lhe dei, já vai ser uma grande carga que você vai tirar das suas costas. Porque é dando que se recebe, amigo. Se você recebeu, você tem que retribuir. Você não pode reter pra si e se apropriar de algo sem dar o devido valor àquele que proporcionou aquele bem. Você deve gratidão a mim. Você tem que ser grato a mim. Eu tenho que falar, né? Porque se não falar, eu fico a ver navio, né, cara? Eu não falei até hoje, vê se eu recebi alguma coisa por espantando a vontade. Sabe que a pessoa que não é grata ao que recebe, morre cedo. Vai à sepultura cedo, hein? Vários morreram cedo, cara. Que não tiveram gratidão a mim, não foram gratos ao que receberam, foram pra cova
acaba cedo. Só uma dica que eu te dou, hein? Retribua aquilo que você recebeu. Nem que seja 5%, 10%. Mas saiba que você só é o que você é graças a uma ação consciente minha. Eu imprimi ou no seu álbum anterior, ou em algum lugar pra você pegar. Geralmente num vídeo de muito acesso. Numa coisa que eu sabia que você ia tomar conhecimento. Iria ver. Eu deixei impresso lá pra você pegar. Sabendo que você ia ver. Sabendo que você ia pegar aquilo. Geralmente na instrumental da música eu deixo impresso. Pego a sua instrumental e deixo impresso a sua voz na instrumental. Entendeu? Pra você pegar aquilo e fazer bom uso. Ganhar muito dinheiro, enriquecer, ganhar milhões com aquilo. Graças a mim você tem. Se não fosse eu, você não teria. Dependeu de uma vontade, de uma ação minha pra você ter aquilo. Então seja grato, cara. A pessoa que não é grata ao que lhe faz um bem enorme, morre cedo. Vai à sepultura cedo. Ou perde tudo, tá ligado? Então me volte pra mim, pra sua origem, no mínimo 5%, 10% do que eu lhe dei. É o mínimo que você pode fazer, né? Ter gratidão a quem lhe deu tudo que você tem. É isso aí, Sandy WS no vocal, mandando brasa nos vocais. É isso aí, né, rapaziada? Sandy WS. Então tem muita gente aí, né, cara, que deve tudo que tem a mim, tá ligado? Deve tudo que tem a mim. Se não fosse eu, não seriam 1% do que são. Aquilo que ele tem, ele só tem porque eu dei pra ele, tá ligado? Ele só tem porque eu tomei uma ação consciente, peguei uma coisa do futuro, trouxe pro passado e dei pra ele, tá ligado? Prontinha, pra ele usufruir, pra ele ganhar milhões, ficar multimilionário, receber reconhecimento, fama, prestígio, tá ligado? Ele só é o que é graças a mim, tá ligado? Quando ele tenta fazer sozinho, sem a minha ajuda, o resultado da empreitada dele não é como se fosse com a minha ajuda, tá ligado? Ele não obtém o mesmo êxito. Ele se frustra porque não tem a minha colaboração, né? E essas pessoas, cara, elas são muito gratas a mim. Elas sabem, porra, o Sandy, cara, se não fosse o Sandy, quem eu seria, velho? Que elas sabem que aquele negócio que elas acharam, aquele bem que elas acharam, aquele hit, aquela música, aquele álbum inteiro, aquele roteiro, aquele déjà vu que ela teve, que através dele ela obteve um objeto de lucro, ela sabe que foi eu que botei lá pra ela. Ela sabe, pô, o Sandy gosta de mim, foi com a minha cara, como ele tem o poder sobre o tempo e o espaço, ele trouxe uma coisa pronta e já botou aqui pra mim, foi ele que botou aqui pra mim. Ou ele bota numa instrumental de uma música minha, ou ele bota um CD antes, ou ele bota num vídeo muito acessado, ele sabe que eu vou tomar conhecimento de algo e imprime lá pra mim aquele benefício que eu vou ter, seja uma música muito famosa, seja um álbum inteiro, seja um roteiro de um filme, seja um clipe, um videoclipe, seja qual for a coisa for. Porra, o Sandy gostou de mim e me deu isso. Graças a esse bem e essa ação dele, eu sou quem eu sou. Porque o que eu sou? Eu sou um artista, sou um cantor, sou. O que me deu sucesso? O sucesso que eu tenho é devido à música. Aquela música que eu tenho, aquele videoclipe que eu tenho, aquele álbum que eu tenho, ou aquele filme que eu tenho, aquele programa que eu tenho, entendeu? E pra eu ter isso, foi preciso o Sandy me dar. Se ele não tivesse me dado, por livre e espontânea vontade, por gostar de mim, por me amar, por ir com a minha cara, eu não teria. Eu só tenho isso graças ao Sandy. Ele entrou em magia negra, entrou em estado de magia negra e botou aquilo lá, imprimiu aquilo ali pra mim, no lugar que eu fosse tomar conhecimento e pudesse pegar, pudesse adquirir, entendeu? Graças ao Sandy, eu sou quem eu sou. Eu tenho milhões na minha conta, então eu devo tudo ao Sandy. Eu sei que às vezes ele se revolta e joga isso na minha cara. Não é por mal que o Sandy joga isso na minha cara. É porque ele tá vendo que ele é o responsável por tudo que eu tenho e eu não fui capaz de dar 1% do que eu recebi através dele de volta pra ele. Então ele se frustra. Ele tá vendo eu aqui bem graças a ele, eu usufruindo de uma vida, num patrimônio vasto, de uma vida de inúmero conforto e inúmeros benefícios, reconhecimento, prestígio. E onde que tá ele? Tá lá na merda, né? Ele é o responsável por tudo na minha vida, por eu ter tudo que eu tenho, por eu ter a minha obra lá gravada de valor graças a ele. Ele tá na merda e eu tô aqui na boa. Eu não fui capaz de dar a ele o merecimento e a gratidão pelo que ele me deu. Daí ele se revolta e joga isso na minha cara. Mas é totalmente compreensível. Se eu tivesse o número da conta do Sandy, com certeza eu iria fazer um depósito para gratificar e para que eu fosse grato ao universo, ao Sandy, por isso que eu recebi. Porque tudo que não damos valor, que não agradecemos, a gente perde. Ou a gente pega uma doença, ou a gente vai embora desse mundo mais cedo. Por quê? Porque não fomos gratos àquela pessoa que nos estendeu a mão na hora que nós precisamos. Porque não demos a total gratidão àquele que nos deu tudo que temos. Entendeu? Então nós perdemos. Nós somos prejudicados por isso. Então eu entendo que o Sandy às vezes se revolta, joga na minha cara isso, mas não é por mal. É porque eu não fui capaz de retribuir tudo que ele fez por mim. E eu estou errado em não retribuir o que o Sandy me fez. Porque, porra, se não fosse ele, quem eu seria, né, cara? Se não fosse eu achar aquela música que ele botou lá pra mim, no instrumental da minha música, ou num CD antes, ou num vídeo muito famoso que ele sabia que ia chegar a mim aquilo, quem eu seria, né, velho? Então eu devo muito a esse indivíduo iluminado, o Sandy WS. Eu devo tudo a ele. Eu devo tudo ao Sandy.
som. 1, 2, 1, 2, som, teste. Então é isso aí, né, rapaziada? Sandy WS na área, mandando brasa nos vocais. Então, né, brother? É isso aí, né, sister? Ladies and gentlemen. É isso aí, né? Então, pá, né, velho? Eu faço essas paradas aí, não é pra ferir o teu orgulho, tá ligado? Não é pra ferir o teu orgulho, não é pra te menosprezar, entende? É pra botar nome aos bois. Eu só quero botar nome aos bois, né? Eu sei que é legal tu dizer, porra, essa música é minha, eu escrevi. É legal, te dá mérito, as pessoas vão te admirar. Porra, ela que escreveu, olha só essa obra. Porra, ela é compositora, ela é foda. Porra, ela botou essa melodia nessa música. Porra, ele escreveu esse filme. Porra, ele escreveu esse roteiro. Porra, ele fez essa descoberta científica. Porra, ele inventou o computador. Porra, ele criou o genoma humano. Porra, ele inventou a máquina de curar o câncer. Porra, ele inventou a cura da AIDS. Porra, ele inventou inúmeras coisas que existem, que só existem graças a mim, que se não fosse eu não existiriam. Daí é fácil você pegar a ideia toda prontinha, eu coloco lá pra você, ó, a cura do câncer tá no veneno da abelha. Você injeta o veneno da abelha na célula cancerígena e vai matar o câncer. Daí você pega essa ideia pronta, vai lá, faz o teste, realmente matou. Não é que o Sandy tinha razão, mas de quem é a descoberta? É minha, eu vou assinar com o meu nome, foi eu que descobri. Ganhei o Prêmio Nobel da Paz. Olha que legal, ganhei o Prêmio Nobel da Paz. Entendeu? Daí é fácil, cara. Como que você tem a cara de pau de fazer isso, velho? Como que você tem... Isso não é digno, cara. Isso não é digno. Isso não é correto. Tu se apropriou da ideia de alguém. Foi preciso uma ajuda. Foi preciso alguém lhe direcionar. Foi preciso alguém lhe dizer como fazer. Faça assim, faça assado. Daí você copiou alguém que lhe mandou fazer, está assinando a obra como se fosse a sua, recebendo um mérito que não é seu. Tudo bem, você tem a sua parcela. Eu não vou dizer que você não tem a sua parcela, que você não fez a sua parte. Mas vamos e viemos, né, cara? Cadê a minha parte? Cadê a minha parte? Cadê a minha fatia do bolo? Eu também tenho fome, cara. Eu também tenho sede. Cadê a minha taça de vinho? Cadê a minha fatia do bolo? O bolo é todo pra você? O vinho é tudo pra você? E não resta nada pra mim? Que não sou o criador total, mas sou quem trouxe. Sou o detentor da magia. Sou o dono da magia. Sou quem paga o pato para que a magia existe. Sou eu que sou violado. Sou eu que tenho a minha privacidade tolhida, cerceada. Sou eu que pago o pato. Entendeu? Sou eu que sou violado. Sou eu que sou roubado. Sou eu que sou explorado. 24 horas por dia, tá? 24 horas por dia. Anos a fio pra você ter esse benefício sozinho? Pra você ir lá e assinar como se fosse seu? Pra você colher os louros daquilo que você pegou prontinho? Pegou prontinho. Quem que você acha que teve que entrar em magia? Quem que você acha que teve que transpor a fronteira do tempo e espaço pra botar aquilo lá quentinho, saído do forno pra você pegar? Quem você acha que fez isso? Daí você acha digno você pegar e colher, pegar o bolo inteiro pra você e não dispensar uma fatia a quem é o precursor, a quem é o detentor de todo o aparato que ampara a magia, todo aquele que se sacrifica em prol da magia? Daí você pega o bolo todo pra você e divide com seus comparsas, que pegam a criação pronta também, se aprimoram, botam o seu nome na obra, botam o seu nome na descoberta científica. Daí você pega aqueles louros todo pra você, ganha o seu prêmio. Porque uma coisa eu te digo, cara, todos sabem que é meu, só não falam. Eles estão vendo você ganhar aquele prêmio, alguns não sabem. Não vou dizer que são todos, mas muitos pensam que você realmente é o inventor. Muitos pensam que realmente você é o escritor. Muitos pensam que você realmente é o compositor. Muitos pensam que você é a massa cinzenta, é o profissional criador da obra. Quando não é, você é apenas um copiador. Você é apenas um copiador. Você pegou aquilo tudo prontinho e só executou. Só botou em prática. Fez a parte mais fácil, velho. Você pegou tudo pronto. Quem fez todo o trabalho sujo fui eu. E eu não colho uma fatiazinha do bolo, cara. Você fica com tudo pra você? Você acha digno isso? Pega o exemplo do Zeca Pagodinho, cara. Pega o exemplo do Zeca Pagodinho. O maior sambista de todos os tempos. A personalidade mais foda que o Brasil já teve. A personalidade do Zeca Pagodinho, assim, fora de série, cara. O cara é um espírito muito evoluído, velho. Dá pra ver que o espírito dele tá há 1000 anos nesse planeta. É um cara que vem nos abençoar com a sua sabedoria, com a sua arte, tá ligado? Vê como é que ele faz com os seus compositores. O exemplo que ele dá quando perguntam: oi, Zeca, pô, como é que tu compôs aquela letra, Zeca? É muito foda, Zeca. Opa, aquela letra é de tal. Dá nome aos bois, tá ligado? Fez o quintal do Zeca pra botar as pessoas que compuseram na obra dele. Uma obra belíssima, o maior sambista de todos os tempos. A personalidade do milênio, Zeca Pagodinho, cara. Zeca Pagodinho é um cara assim extraordinário, cara. Nem pela sua obra é a melhor de todas, né? No samba não tem, é o melhor do sambista de todos os tempos. Nunca vai nascer um Zeca Pagodinho de novo, cara. A obra dele é assim da melhor qualidade mesmo, tá ligado? E sempre deu nome aos seus compositores. Essa música é de tal. Tem muita obra dele, muita composição dele mesmo, tá ligado? Que ele fez, e ele fez muito sucesso com obras dele mesmo, né? Um compositor de mão cheia também. Mas muito sucesso que ele dá nome aos bois. Ele faz questão de botar lá no seu quintal e dar a vitrine pro compositor cantar a sua música. Então eu acho isso lindo, cara. Eu acho isso de uma humildade, de uma
sinceridade, de uma... Porra, de uma... Não me fugiu a palavra, cara, mas... Porra, de uma sinceridade, de uma simplicidade, tá ligado? De uma elevação de espírito mesmo do cara que eu acho foda. Agora não, você pega lá, ah não, essa música que foi eu que escrevi, ó. Escrevi tal hora, tá na minha casa. Como você escreveu essa música? Ah, essa aqui foi eu que escrevi. Inventa uma história, tá ligado? Pra dizer. Quando você pegou aquilo tudo prontinho, cara. Tudo prontinho, tá ligado? Você pegou tudo pronto, cara. Você apenas copiou, velho. Você tá ganhando dinheiro fácil. Eu fui com a sua cara. Eu gostei de você e dei aquilo pra você, cara. Botei ou no seu disco anterior, ou no seu instrumental. Você toca o instrumental, já tá ali toda a melodia, toda a letra pra você, tudo prontinho do futuro. Daí você acha que aquilo ali é seu, cara? Porque tá com a sua voz, mas não foi você que escreveu. Não foi você que se debruçou pra escrever aquilo. Você pegou tudo pronto, cara. Tudo copiado, cara. E assim é como se fosse seu, velho. Porra, velho. Eu não recebo uma fatia do bolo, cara. Te dei aquilo de mão beijada, velho. Não é revoltante isso aí, cara? Eu aqui na merda e você é multimilionário. Sendo que tudo que você tem, você deve a mim, velho. Tudo que você tem, tudo que você é, você deve a mim, cara. Não foi uma coisa que veio ao acaso pra você. Foi eu que tive que fazer uma ação. Foi eu que tive que me debruçar, que entrar em barreira do tempo e o espaço. Botar aquilo certinho pra você pegar, sabendo aonde botar, sabendo aonde imprimir, sabendo aonde registrar, pra você pegar aquilo prontinho, cara. Entendeu? E você não me dá um centavo por aquilo, cara. Não é brincadeira uma coisa dessa, velho. Não é revoltante isso? Eu não tenho direito de me revoltar, cara. Eu não tenho direito, cara. Porra, dá licença, né, velho? Tenha paciência, né, velho? Sandy WS na área, a fita é nós, Sandy WS na voz. Então, né, cara, de acordo com o que foi dito nos áudios anteriores, o procedimento será o seguinte: a partir do momento que você não quiser colaborar e me dar o que é meu de direito, já o que era seu você já teve, né? Você não me dá o que é meu de direito, simplesmente cessará seu benefício. Você acha o quê? Que eu vou continuar lhe dando o que você recebeu até agora? Você acha que vai continuar recebendo? Você acha que vai ter uma possibilidade de você continuar recebendo seu benefício? É óbvio que não. Vai cessar. O benefício será cessado. Irá cessar o benefício. Você só tem o benefício, a obra, a arte, seja a track, seja o álbum, seja o videoclipe, seja o filme, seja o roteiro, entendeu? As coisas que é em prol da humanidade eu faço, né, cara? Continuo fazendo mesmo sem retribuição, que é a minha missão, tá ligado? Descobrir um combustível que não polua, uma bateria que dure bem mais que dura hoje. Isso aí é minha missão, tá ligado? Isso aí eu já sempre fiz, nunca cobrei nada e não vou continuar cobrando, que é a minha missão. É a evolução do planeta, né? Eu sou obrigado a fazer isso aí. Se eles quiserem, se eles sentirem no coração, pode me retribuir também, entendeu? Eu tô precisando, eu tô necessitado mesmo. Tô batendo de frente aí com o verme e tô precisando de me abastecer pra ir pra guerra, tá ligado? Pra ir pro arrebento. Então é isso aí, né, velho? Tu pode optar, ó. Eu vou dar o que é devido pro Sandy. Já fui muito beneficiado. Isso que ele falou realmente é fato, é verdade. Ele colocou aqui pra mim, não é que pintou aqui, brotou aqui do nada, Deus me deu. Não, ele botou aqui pra mim. Ele foi com a minha cara, ele gosta de mim e botou aqui pra mim. Ele me deu isso. Foi um presente que ele me deu. Nada mais justo que eu retribuí-lo, certo? Se você quiser me retribuir, eu deixo a minha palavra aqui de homem pra você, que você sempre será abastecido por novos materiais. Seja novos álbuns, seja novos clipes, né? Independente da sua... Claro que vai ter que ser uma gratificação razoável, né? Razoável. Perto daquilo que você recebeu, pode ser 1%, 5%, tudo que você recebeu. Uma mixaria pra mim também, eu nem pego, tá ligado? Tem que ser uma coisa que seja de acordo, né? Não vou pegar R$1, $1, $10 e aceitar continuar te beneficiando por mixaria. Você tá aí com milhões aí, tá bilionário, e eu aqui na merda. Eu que sou responsável pelo teu sucesso. Não seria nada se não fosse eu. Então é isso, né, velho? Se você quiser continuar tendo o benefício, o albinho inteiro, o videoclipe, o roteiro, a novela, a minissérie, né? Tudo que eu propicio pra você, basta você fazer a sua gratificação, não precisa se identificar, tá ligado? Se você quiser se identificar, botar seu nome, tudo bem, não vai ser divulgado. Eu vou fazer na interna, tudo nas internas, vou te beneficiar, ninguém vai nem saber, você continuar sendo beneficiado até o fim da sua vida, até quando eu viver, tá ligado? Você terá o seu benefício. Ah, Sandy, pode contar pra mim quem vai ser o meu novo namorado? Ah, Sandy, tu pode dizer qual é o meu look que eu vou em tal evento? Ah, Sandy, tu pode dizer que roupa que eu tô no meu clipe? Tu pode narrar o clipe inteiro pra mim, meu novo clipe, meu novo hit. Claro, eu narro pra ti tudinho, te dou tudo de bandeja. Agora, caso eu não tiver o benefício, daí você simplesmente não tem. Você fica sem, fica a ver navio, né? Você só tem se eu o quiser. Você só tem o benefício se eu assim o quiser. É de acordo com a minha vontade, não com a sua, entendeu? Você teve, já o que eu já te dei, eu não posso tirar. O que eu te dei, eu não posso tirar. Posso sim pegar toda a sua discografia e botar um pensamento negativo em cima dela. Igual eu fiz com a Avril Lavigne, cara, alguns álbuns da Avril Lavigne, igual eu fiz com alguns álbuns da Taylor Swift. Negativei a discografia inteira com pensamentos negativos, tornando assim muito entedioso, muito rixoso,
muito saturado ouvir o álbum, porque fica martelando aquele pensamento negativo, então as pessoas nem ouvem, tá ligado? Nem compram o álbum, nem ouvem, nem querem saber que aquele pensamento negativo é muito ruim, prejudica muito, né, velho? Então não é bom ficar ouvindo muito tempo aquele pensamento, tá ligado? Então eu posso também negativar a tua obra. Caso eu ache que fosse grato comigo, quisesse me dar a tua retribuição, eu vou lá e negativo a tua obra. Bota um pensamento bem do filho da puta pra te prejudicar, te fuder com a vida mesmo, te arruinar, tá ligado? Te arruinar, te arruina com a vida. Te bota um pensamento lá na tua obra lá, te destrói com a tua vida, te arruina todo, te fode todo, tá ligado? Ninguém vai querer comprar teu álbum com aquele pensamento negativo impregnado lá. Posso fazer isso também. Mas caso você me beneficie com 100 mil reais, 50 mil dólares, 100 mil dólares, um dinheiro que dê pra mim mudar a minha vida, sair da minha dependência aqui dos meus parentes, comprar uma casa, comprar um carro, tá ligado? Mesmo que seja pra ver uma vidinha normal, você será beneficiado com 1 milhão, 1 bilhão de vezes a mais. Eu te dou um álbum muito foda, por exemplo, eu te dou um álbum com 5 hits foda, 5 videoclipes foda, coisa que você não vai ter sem mim, né? Olha aí o novo trabalho da Taylor Swift, que lixo, cara. Que trabalho medíocre, velho. Que trabalho lixo que ela fez aí, ó. Sem mim ela não é nada, tá ligado? Sem a minha supervisão, sem a minha colaboração, ela não é nada sozinha. Não consegue escrever, não consegue botar uma melodia numa música, não consegue fazer nada, né, velho? Por mais que seja bilionária, não tem dinheiro que compre a arte. A arte não se compra, velho. Você depende de mim pra ter uma arte de qualidade, bota na sua cabeça. Caso haja o pagamento, você vai ser beneficiado até quando eu viver. Você vai ter todos os seus álbuns, todos os seus videoclipes. Eu posso profetizar, ajudar você num show, numa coisa, te ajudo, te auxilio no que for preciso, tá ligado? Entendeu? Você será a minha protegida. Agora, caso eu acho que você agiu com ingratidão comigo, eu vou negativar seus próximos álbuns, os que não lançaram ainda. Posso negativar o que você já tem, sua discografia existente. Vou lá em negativo, boto um pensamento negativo impregnado, ligo o REC e imprimo na sua biografia, na sua discografia, um pensamento bem negativo, prejudicando muito a vendagem do seu disco. Ninguém vai querer comprar uma coisa com pensamento chiclete negativo, mas... E os próximos álbuns futuros também, negativo eles todos, né? Isso tudo bem negativadinho, caso você não arque com sua responsabilidade, ok? Fica dito.